Olá, meu povo, olá, minha gente, olá, povo de Deus. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E o nosso tema de hoje é o véu rasgado mostra um caminho para uma vitória total. Claro, o véu do templo. E nós vamos para um hino encorajador, depois a palavra e a oração da fé para apresentar os pedidos, orar por ti, orar pela tua gente e sermos grandemente abençoados. Lembrando que esse programa é mais um que vem logo cedo para completar a tua bênção. Vamos para o hino então. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor, coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças, não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Preciosos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Qual véu que foi rasgado
o véu do templo. Quando, naquele dia no Calvário, conforme narra Mateus, no seu livro, capítulo 27, a partir do verso 50. E Jesus exclamou, ou clamou em grande voz, e rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeram a terra, fenderam-se as pedras, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Esses santos que foram ressuscitados não é os santos da lei, é os santos antes da lei. Vejam bem, porque antes de haver Bíblia, como profetas que eles eram, eles sabiam que haveria uma grande ressurreição. Se você for ver José, Abraão, ou melhor, Jacó, Abraão, eles compraram a terra para serem sepultados, e quem inaugurou foi Sara, em Gênesis 23. E aí, toda aquela família passou a ser sepultada ali. Então, a tipologia é muito importante para nós, porque a promessa para Israel é uma terra. Se apanha Gênesis 12, apanha Gênesis 13, depois do verso 14, diz: e tendo Abraão se separado de Ló, disse o Senhor para ele: levanta os teus olhos e veja do oriente ao ocidente, do norte ao sul, toda esta terra que você está vendo, eu darei a ti e a tua semente depois de ti, para sempre. Então a promessa para nós é o Espírito Santo. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Abraão, ele ressuscitou com Sara e os demais nesta ressurreição. E ele buscou uma cidade. É só ler Hebreus 11, a partir do verso 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado,
obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque buscava. A Bíblia que diz, esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice e construtor é Deus. Irmãos, como eu disse, para eles a promessa é uma terra, e eles teriam que estar nela, sepultado nela para ser ressuscitado. A promessa para nós é o Espírito, e nós temos que estar nele para sermos ressuscitados ou para sermos transformados. Para sermos ressuscitados, Romanos 8, verso 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Para sermos transformados, Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que é a transformação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então, Abraão ressuscitou. Eles não ficaram na terra. Eles entraram justamente por aqueles portais de pérola. Em Mateus, ou melhor, no Salmo 24, versículos 7 ao 10, você vai ver ali a entrada dos santos no céu. Então Abraão não teve mais que procurar por uma cidade. Ele entrou nessa cidade. Vamos lá?
ali há um diálogo entre os que estavam fora dos portais e os guardas dentro dos portais. Os de fora disseram: levantai as vossas cabeças, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Os de dentro perguntaram: quem é este Rei da Glória? E os de fora responderam: o Senhor forte, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Mas os portais não se abriram. Então, novamente, eles dizem: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Perguntaram novamente. Aí os de fora responderam: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Os portões se abrem e eles entram. Acabou a busca de Abraão. Agora, a abertura do véu, ela termina com um ponto de interrogação para o pecador. E o pecador não tem mais que se preocupar se ele pode ou não ser salvo. Ele não precisa mais se preocupar. Porque até mesmo, gente, um homem que estava na cadeia, preso, pôde ser salvo. E vejam bem, ainda que não daria tempo para ele ter uma audiência com Jesus, mas no momento mais crítico de ambas as vidas, ele teve uma conferência, ele teve uma audiência com Cristo. Eu falo do ladrão da direita, crucificado, o seu colega de crime, e Jesus no meio. E então, o da esquerda diz: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. O da direita disse: você não teme? Ele não fez nada, ele é inocente. Nós sim merecemos. Mas ele, ficando ao lado de Jesus, reconhecendo a sua miséria, porque para ser salvo, só reconhecendo a nossa miséria, só reconhecendo o nosso cansaço, a opressão que o pecado exerce sobre nós. Por isso Jesus disse em Mateus 11, versículos 28 e 29, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve,
meu jugo é suave. Mas aquele ladrão, ele não se enrolou numa religião. Porque as pessoas, elas pensam que Deus vai julgá-las segundo a sua igreja. Não, Deus vai julgar as pessoas segundo a palavra. O filtro é a palavra. Então o homem, se ele não se sente um miserável, um cansado, um oprimido, ele não procura Deus. Ele não se arrepende. Como diz a minha finada sogra: ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu só fiz o bem. Realmente ela só fez o bem. Mas o homem nasceu pela via sexual, o homem nasceu pela via do pecado. Ele tem que nascer de novo. E aquele homem crucificado à sua direita, mesmo Jesus com uma coroa de espinho na sua cabeça, mesmo Jesus não estando num trono, mas pendurado numa cruz, mesmo Jesus nu, sem uma veste brilhante, ele teve a grande revelação que aquele Jesus rejeitado, que aquele Jesus que havia alimentado as pessoas, aquele Jesus que havia curado as pessoas, libertado as pessoas, ele não era um simples homem, ele era um rei. Glória a Deus. Ele tinha um reino. E ele abre a boca e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que condição estava aquele homem, sangrando. Que condição estava aquele homem? Não estava em pior condição do que um drogado, do que um viciado. Não. Mas aquele apelo do Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Este apelo está vibrando até hoje. Se um ladrão pôde ouvir de Jesus, hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Você que me ouve, você que está desviado, você que nunca foi um cristão, mas está sofrendo, está angustiado, nada dá certo para você. Por que nada dá certo? Porque este mundo não é para você. Porque na verdade você não é deste mundo. Então Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te dar salvação. Deus quer te dar vida eterna. Enquanto você não aceitar essa vida eterna, é como dar murro em ponta de faca. Não vai dar certo para você. Levanta a tua cabeça, enxerga esse novo caminho que Ele abriu
aleluia, rasgando aquele véu de alto a baixo. Oh, glória a Deus. Esse caminho, esse miserável ladrão encontrou. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você que tem vontade de tirar sua própria vida, fica até ensaiando isso. Jesus Cristo quer que você pegue esse fardo pesado e joga sobre ele. Aleluia. Ele vai trocar com você e vai te dar um fardo leve, um jugo suave. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo ainda está salvando, ainda está libertando, ainda está reconstruindo vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Abraão não teve mais que procurar por uma cidade. O pecador não tem mais que se preocupar se ele pode ser salvo ou não. Ele pode sim, não importa o lamaçal, não importa a situação que você vive, a mão de Deus não está encolhida. Aleluia. Ela te puxa para o seu seio e te dá um abraço de salvação, um abraço de libertação. Você precisa conhecer o amor de Deus, o amor divino. Agora vem mais uma coisa. O enfermo também não tem mais que se preocupar se ele pode ser curado ou não. Sabe por quê? Porque aquele dia no Calvário, ele golpeou o pecado. Ele pagou o preço do pecado. E você sabe que a doença é fruto do pecado. Ela leva o homem à morte prematuramente. Mas lá em Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, está escrito assim: verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, muda as tuas palavras. Nunca diga, eu tenho isso. Diga, eu sofro com isto, mas eu não tenho. Entendeu? Nunca diga, eu tenho diabetes. Nunca diga, eu tenho uma doença no coração. Nunca diga, eu tenho câncer. Ainda que você sofra com isso, nunca diga, eu tenho. Por quê? Porque aí combina com a palavra. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Afirmativo, afirmando, pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
está aí as duas obras, a obra de salvação e a obra da cura divina. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, a abertura daquele véu, que rasgou em dois de alto a baixo, revelou o caminho para uma vitória total. Você sabe o que Deus pede para nós, o que Deus exige de nós, é uma coisa tão simples. Ele exige de nós apenas que você creia. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sim, apesar que Jesus morreu, mas ele ressuscitou dos mortos e nos enviou o Espírito Santo. Aleluia! E esse Espírito Santo é o que forma a igreja. Aleluia! E dá poderes para ela. Então a abertura daquele véu, ela revelou o caminho para uma vitória total. E Deus nos deu os poderes de seu Espírito Santo para vivermos triunfantemente sobre todas as coisas. Ele revelou o caminho para uma vitória total. Portanto, você ter um mau pensamento é normal, mas você não tem que alimentar esse pensamento. Você ter uma depressão, porque você foi contrariado, não deu certo, é normal. É normal um pássaro vir e pousar sobre a nossa cabeça, ele pode fazer isso. Mas você deixá-lo fazer ninho na tua cabeça, aí não. Então é normal passarmos por lutas, é normal passarmos por tribulações, é normal termos momentos depressivos, é normal lágrimas escorrer dos nossos olhos, é normal a gente ter decepções, mas não é normal para um crente permanecer aí, permanecer dormindo debaixo de um pé de zimbro. Não é normal o crente ficar isolado num quarto, não. Nesta manhã, nesta programação, você vai ter que sair desse calabouço que o diabo te colocou. Você vai ter que se livrar desses pensamentos negativos. Você não nasceu para perder, você nasceu para ter vitória. Aliás, você só nasceu porque teve vitória desde o ventre da tua mãe. Não deixa o diabo te rebaixar, porque algumas coisas não têm dado certo para você. Ele vem na tua mente te cutucar e dizer quem é você. Você é um nada, você não tem sorte, você não é bem sucedido. Não, calma, Satanás, as minhas raízes estão crescendo. Não adianta Deus me levantar sem raiz. Espera, há um tempo para tudo. Diga isso para você mesmo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eu sou uma árvore
plantada junto aos ribeiros de água. Eu vou dar o fruto na estação própria. Senhor, me dá paciência para esperar. Eu sei que a vitória é minha, Senhor. Conserva isso na tua mente. É o campo de batalha. Rechaça o inimigo. Não, eu não nasci para perder. Eu perdi algumas batalhas, mas eu agora tenho experiência. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Pensa nisso. Aleluia. Pensa nisso. E nós vamos para a oração da fé. Nós vamos orar. Vamos ler aqui os pedidos de oração de hoje. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Silvana Silvestre. Peço oração em meu favor, que Deus conceda o desejo do meu coração, se for a vontade perfeita dele. A irmã Tatiana, peço oração por Vitória. Ela continua internada e seu quadro piorou. Está na UTI com problemas no pulmão e hemorragia interna. Que Deus possa curá-la. A irmã Marisa, peço oração em favor de Stephanie. Deus sabe de tudo. A irmã Elvira Santos, peço oração pela saúde da minha irmã Maria, lá do Pará, que está muito enferma. A irmã Sandra, peço oração por minha filha, para não largar o marido, por ele estar desempregado. Ele precisa de um emprego urgente. A irmã Márcia Cassalho, peço oração por mim e por toda a minha família. O irmão Walter também pede oração por ele e pela família. A irmã Maria, aqui de Marília, peço oração por viagem amanhã. A irmã Leonilda Barros, peço oração por Isabela de Brito Barros, que está na UTI. Eu creio que pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela já está curada. Oração por Bárbara Rejane, Marcos Vinícius, Isabela, Ana Lídia, Elisandra dos Santos, Eliseu dos Santos, Emerson dos Santos, Gabriel Piva dos Santos, Rebeca Piva dos Santos, Antônio Nogueira dos Santos, Laura Piva, Daiane dos Santos, Orlando Tenório, Caliane Oliveira Franca Reis, Júlia Franca Reis, Joabe Reis Nogueira, Anselmo, Viviane, Miguel e Anderson, família da irmã Marilza, Débora Pereira França, Antônia Pereira França, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rácios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis. Querido Pai Celestial, autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito, rocha minha, força da minha vida, eu me aproximo agora, trazendo todos estes comigo no trono da graça, todos esses do caderno, Pai.
Eu li apenas alguns nomes, mas eu oro por todos. Ó Deus, ó Pai amado, em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, estende, Pai, essa tua mão forte, essa tua mão poderosa, para tirar da UTI, para tirar do quarto, para tirar dos hospitais, aqueles que estão ali, ó Pai. Ó Deus, curando eles, libertando eles, concedendo, Pai, a saúde dos irmãos internados, Pai. Ó Deus, concede também o emprego, Pai, o emprego para o genro da irmã Sandra. Ó Deus, hoje as pessoas, elas não suportam. Parece que o que falam no casamento é somente uma bravata, uma retórica. Senhor, abençoa, Pai, para que o diabo não venha a destruir casamentos. Pelo contrário, Pai, abençoa, e aqueles que estão se destruindo, ou já destruídos, que sejam levantados novamente, restaurados outra vez, Pai. Ó Deus, nos dê, Pai, aquela autoridade para romper com os poderes do inimigo, romper a barreira de Satanás, pelo poder da fé, com a autoridade da Tua palavra. Senhor Deus, estende Tuas mãos assim, Pai, como estou fazendo, sobre todos nós agora, envolvendo quem pediu, quem não pediu, a audiência toda seja abençoada, seja curada, seja libertada, em nome de Jesus Cristo, Pai. Concede a eles esta maravilhosa dádiva, esta bênção, indo de encontro com a necessidade, curando, libertando, abrindo portas de emprego, abençoando as famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Missão cumprida, graças a Deus. Graças a Deus, nós tivemos 50 conexões, uma média de 63 irmãos. Em Birigui, a irmã Silvana Silvestre. Em Bastos, a irmã Anísia e o irmão Eduardo. Em Tupã, a irmã Irene Família, Marisa, Miriam Araújo. Pirapozinho, Leandra Góes. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres, Aldair e Leila e Maria Lucinete. Em Ourinhos, irmão Estevão. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Óleo, o irmão Nelson e a irmã Cláudia. Álvares Machado, a irmã Tatiana. Medina, Minas Gerais, a irmã Maura Chaves. Paulínia, a irmã Sueli Porfírio. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Placas, no Pará, Janete Jarenco. Osasco, Antônio Machado e a irmã Neide. Elvira Santos, Apucarana, Paraná. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elisalma e Dário. E Eni Guimarães. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Lourdes, Márcia Cassalho. Várzea Grande, Mato Grosso, Salete Correia. Marília, Adão e Maria e a irmã Bárbara. Limeira, Moisés Martins, Getulina, Ana Gama, Lins, irmão Walter,
Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros, Palmas, Tocantins, Wenes Ribeiro, Queiroz, irmão João Macilene, Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela, Elton Johnny, Piraju, nosso irmão ali, Elton. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Rosane Charopem. Que Deus continue vos abençoando. Até a próxima programação, se Deus quiser. Shalom, shalom. Tchau.